Agora vocês terão a oportunidade de conhecer a experiência exitosa no cuidado à linha de fratura de fêmur do idoso do hospital da Unimed BH da Avenida Contorno. É uma experiência extremamente exitosa na melhoria dos desfechos e na eficiência no uso dos recursos. Certamente teremos muito a aprender com eles. Olá, pessoal. Meu nome é José Carlos, eu sou ortopedista, sou coordenador da equipe de ortopedia do Hospital Unimed BH. Eu estou aqui hoje para dividir a nossa experiência com a criação e implementação da linha de cuidados de fratura do fêmur proximal. Eu falo em nome da equipe de ortopedia do Hospital Unimed BH. Para vocês nos conhecerem melhor, é um hospital geral, terciário, ou seja, ele lida com alta complexidade. Nós temos porta aberta de pronto-socorro 24 horas por dia. Somos uma referência em trauma na região metropolitana. O hospital tem 204 leitos gerais, 30 leitos de terapia intensiva, 10 coronarianas, 9 salas cirúrgicas, hemodinâmicas, centro de imagem e laboratório. Com relação aos atendimentos, o nosso pronto-socorro no ano passado recebeu 124 mil consultas, nós fizemos 14 mil cirurgias, foram 15 mil internações e uma taxa de ocupação operacional 88, que é muito alta, né? Isso levando em consideração que foi o ano final da pandemia. Com relação ao tamanho do atendimento ortopédico, são aproximadamente 3 mil consultas mensais. Isso responde por um quarto dos pacientes do pronto-socorro, é o segundo maior movimento do pronto-socorro, só perdendo para a clínica médica. A média de pacientes ortopédicos operados por mês são 315, e esses dados são referentes a esse ano, de 2022. Pois bem, então vamos entrar no assunto, no tópico da aula, que é a fratura da região proximal do fêmur nos pacientes idosos. Isso se torna uma questão de saúde pública devido à relevância do assunto, do gasto, da epidemiologia e da gravidade dos pacientes. São fatores que a gente tem que levar em consideração o envelhecimento da população. É uma fratura que acomete preferencialmente o paciente idoso. Estima-se que até 2060, 24% da população vai ter mais do que 65 anos. É uma das causas mais comuns de internação e de mortalidade no paciente idoso, a fratura do fêmur. A mortalidade pode chegar, no primeiro ano, até 20%. A incidência de fratura nos pacientes idosos do fêmur proximal gira em torno de 8% a 16%. Se a gente levar em consideração que a população idosa em geral tem 14% de incidência de fraturas, e o custo relacionado a esses 14% são 72% do orçamento todo. Percebe-se que há um desnivelamento, que tem um desvio muito grande, gasta-se muito recurso da saúde como um todo para a fratura, para um percentual pequeno, de 15% dos pacientes em média. Em 2005, que já faz bastante tempo, nos Estados Unidos gastava-se em torno de 19 bilhões de dólares com essas fraturas. Então, daí a relevância do assunto. Uma menção histórica rápida, para vocês terem ideia da inserção, da criação, em termos de saúde pública, de diretrizes para tratamento da fratura do fêmur proximal. Esse movimento começou na Inglaterra em junho de 2011. Essa aí foi a primeira publicação, levando em consideração essa diretriz em termos de saúde pública. A nossa linha, ela foi implementada em fevereiro de 2012. Então, assim, bem atual, né, por ocasião da implementação. E no Brasil, o governo, só em setembro de 2018, ou seja, quase 2019, definiu essa questão como uma questão de importância de saúde pública. Então, contextualização. Nosso hospital iniciou suas atividades em 2010. Em 2012, já tínhamos a linha implementada e funcionando. Obviamente, ela foi sendo aprimorada e foi melhorando. Nosso hospital é referência para aproximadamente 1,4 milhões de vidas. Então, exige-se uma assistência de saúde ativa, assim, em tempo integral e que dê conta dessa demanda. Nós temos um perfil de ter paciente de maior complexidade dos idosos. Vocês viram, a gente tem um hospital com uma taxa de ocupação alta, e isso cria uma pressão administrativa para ter uma resolubilidade rápida e boa. Então, a criação da linha de fratura, ela surgiu da necessidade de equacionar a alta demanda, a complexidade médica
e a dificuldade administrativa. Pois bem, para a implantação, então, tivemos que lidar com as variáveis todas que eram os pacientes. Por que eu falo paciente? O paciente idoso é diferente de um paciente normal que quebrou o braço e aparece andando no pronto-socorro. Ele tem que vir de ambulância, ele não consegue andar, e 70% dos casos ele é asa 3, ele tem outras comorbidades. Nós tivemos que definir parâmetros para o serviço de ambulância que atender esses pacientes, saber aonde que vai levar, como que vai levar, quais os pacientes necessitam de transportes. Outro quesito importante é o recurso humano. Exige-se que tenha médicos, ortopedistas, cirurgiões muito hábeis, muito habilitados e disponíveis 365 dias por ano, porque a linha de cuidados funciona no Natal, Réveillon, Carnaval. E o pessoal tem que estar habilitado a operar bem esses casos. Quanto mais rápida a cirurgia, menos complicação, óbvio. Infraestrutura, a gente precisava de sala disponível, intensificador de imagem, todo o material necessário, material cirúrgico, placa, prótese, todos os tipos de próteses disponíveis a qualquer momento. Material médico, antibiótico, processamento, fisioterapia, e o mais difícil, alinhar todos esses processos para que a coisa acontecesse alinhada. Então, os desafios eram múltiplos, sobretudo porque, se tratando de medicina suplementar, houve a necessidade de criar fluxos e processos para autorização de material, para liberação da cirurgia, de procedimento, em tempo ótimo. E qual que é a solução para isso? Não tem como muito inventar a roda. É definir qual que é a métrica a ser medida e reunião. Mede, outra vez mede, e outra reunião para adequar. E cada vez que isso vai sendo feito, a gente vai lapidando um pouco mais a linha. Até hoje a gente tem lapidado. Mas no começo a gente tinha reuniões mensais com todos os envolvidos, a enfermagem do andar, a enfermagem do pronto-socorro, os clínicos, o CTI, a operadora, nós chamamos a operadora para negociar o material dos implantes. E como resultado, que nós ficamos muito, muito orgulhosos, nós melhoramos bastante o desfecho clínico, como é medido pelo DRG, houve uma economia grande de recurso financeiro mesmo. Da última vez que nós avaliamos isso, em um semestre, ela era mais de R$ 1 milhão, e isso é uma quantia considerável, obviamente, com rodízio de leito mais rápido, com menor taxa de reinternação em 30 dias, com menor condição adquirida. Para vocês terem ideia, e eu me orgulho muito de poder dividir isso com vocês, quando da acreditação do hospital na ONA 1, dos 3 quesitos que foram levados em consideração, 2 eram referentes à ortopedia, que um foi a implementação e a existência da linha de cuidado de fraturas do fêmur, e a segunda foi o método de negociação da autorização e de utilização das órteses com a operadora, porque, como eu disse, isso envolve um monte de departamento, tem a parte comercial, tem a parte de implementação de nova tecnologia e por aí vai. Não é o objetivo da aula a gente esmiuçar a linha de cuidados propriamente ditas, mas nós definimos quais são os critérios, os passos críticos da linha de cuidado. Então, quando chega um paciente com uma suspeita de fratura do fêmur proximal, a radiografia tem que estar pronta e disponível em 1 hora. Esse é o primeiro dado medido. Aí, outra coisa que a gente teve que resolver, em um percentual pequeno, o paciente tem uma clínica importante de fraturas, mas não tem a radiografia mostrando a fratura. Tinha que ser feita a ressonância. Nós tivemos que definir um fluxo de ressonância imediato para esse paciente. Aí, uma vez diagnosticada a fratura, a internação tinha que ocorrer até em 4 horas. Então, primeira radiografia em 1 hora, internação em até 4 horas. Dava-se um start no processo de analgesia, de exames pré-operatórios, de avaliação pela clínica médica. Insta dizer que não é necessário, não é obrigatória a liberação da clínica para a cirurgia, mas sim um equilíbrio. O anestesista que tinha, em última instância, a decisão de se poderia fazer ou não a cirurgia. Idealmente, a cirurgia é feita em até 24 horas. Aí nós dividimos as fraturas em trocantéricas, essa aí, dependendo do tipo, era submetida a tratamento com placa e parafuso ou haste, a subtrocantérica com haste, e a fratura do colo do fêmur, geralmente com prótese. E aqui está os critérios clínicos e as indicações de materiais. Todo esse fluxograma tinha que ficar muito claro e muito definido. E todos os atores envolvidos, assim como o intensivista, clínico e fisioterapeuta, eles participam dos cuidados do paciente. Bom, então vamos para os resultados. Entre 2018 e 2021, foram uma média de 328 pacientes
operados por ano, sendo quase 80% femininos, são mulheres, e a média de idade de 83 anos. O curioso que chama muita atenção é que aproximadamente metade dos pacientes tem entre 80 e 89 anos. Isso é uma característica muito marcante, porque esses pacientes eles possuem outras comorbidades, eles tomam uma série de medicamentos que dificultam o tratamento. Com relação ao tipo de fratura, aquilo que foi dito no fluxograma, 86% era trocantérica, 3,2% subtrocantéricas e 10% são fraturas do colo. Ou seja, 97% foram tratados com osteossíntese, que é tratar a fratura, ou haste ou placa, e o restante com prótese. Deles, também, como já foi dito, quase 70% têm outras comorbidades, e as mais frequentes são pressão alta, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus. Com relação aos resultados, então, levando em consideração a métrica, aquelas diretrizes que nós definimos em 2012, a radiografia ela foi feita e disponível em até 1 hora em 100% dos casos. A média entre a entrada do paciente no pronto-socorro e a cirurgia foi de 11,9 horas. Isso nos deixa muito, muito, muito orgulhosos, porque nós tivemos muito trabalho para chegar nesse ponto. Ou seja, na prática, 96% dos nossos pacientes são operados antes de 24 horas. E os que não são, são por condição clínica, que impedem que seja. O tempo médio de internação foi em torno de 4,8 dias, aproximadamente o mesmo da literatura. A incidência de reinternação em 30 dias foi de 10%, sendo a maioria por conta de infecção urinária, e é menor do que a literatura. E a mortalidade intra-hospitalar é quase metade da literatura também, é 5,5%, é da literatura em torno de 10%. Óbvio que varia um pouco de trabalho, de população, mas é um motivo de orgulho para a gente, que a gente tem uma eficiência boa. Aí está o resultado do Hospital da Unimed perante os outros do Brasil. Nós tivemos um destaque, nós tivemos uma posição muito satisfatória, um dos melhores do país. Mas ainda assim tem o que melhorar, né? Tem um aforismo na educação física que fala: quanto mais treinado o atleta, menos treinável. O que isso quer dizer? A gente tem que ter um trabalho muito maior, um policiamento muito maior, para poder melhorar um detalhezinho, mas ainda assim temos muito, muito para melhorar. O objetivo principal é prevenir fraturas, né? Então, assim, antes de tratar, evitar que elas aconteçam. Para isso, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar com a reumato, com endócrino, com geriatra, entender melhor a desordem cognitiva. Tem um trabalho em andamento lá no hospital, junto com a neuro. Os pacientes submetidos a anestesia e cirurgia, eles têm uma deterioração rápida do estado mental, sabe? Muitas vezes eles andavam, deixam de andar, eles falavam, deixam de falar. A maioria, felizmente, é reversível. Então, a gente precisa trabalhar com a neuro para entender melhor, evitar ou diminuir isso. Incrementar a multidisciplinaridade, mesmo a gente tendo um relacionamento bom, ainda dá para azeitar um pouquinho mais, sabe? Sobretudo, assim, quando o paciente entra no pronto-socorro, todas as partes interessadas terem acesso ao paciente e melhorar a assistência clínica. Hoje em dia não tem como não dizer de não usar tecnologia para catalisar os resultados. Há muitos desses passos que eles podiam estar automatizados nos prontuários, no computador, resultados, inclusive, para a gente ter medição de desfecho clínico também e interação entre as clínicas que participam da linha. Nós temos muito, muito o que melhorar com os cuidados pós-hospitalares e domiciliares. Uma questão super emergente é evitar que o paciente caia de novo. Em torno de 10 a 20% dos pacientes que quebram de um lado, até 5 anos eles quebram do outro lado do fêmur, sabe? Então, tem uma cartilha que a gente fez, a gente não consegue difudi-la para os pacientes, que é tirar tapete, melhorar a iluminação, colocar corrimão nas casas e por aí vai. O ideal é que fosse uma fisioterapeuta ou uma enfermeira visitar esse paciente de tempos em tempos e ver como que anda a coisa. Na Europa, muitos países têm um hospital de transição depois que esse tipo de paciente sai do hospital e como ele não tem ninguém em casa, para ele se adaptar a esse novo momento, sabe? E o objetivo é prevenir novas quedas, óbvio, porque muitos desses pacientes eles tomam antihipertensivo, antiarrítmico, um monte de remédio que dá hipotensão postural, eles têm déficit auditivo frequentemente, déficit visual. Tem que bater muito nessa tecla. Queria agradecer a oportunidade de poder dividir nossa experiência com vocês. Obrigado. Espero que a exposição da equipe da ortopedia do Hospital Unimed da Contorno
possa inspirá-los. A fratura de fêmur é uma linha de cuidado tempo-dependente, ou seja, o tempo determina maior ou menor mortalidade. E vocês viram o sucesso do gerenciamento implantado, uma sincronização do cuidado que permite entregar o cuidado certo para a pessoa certa no momento certo. Tenho certeza que esse caso vai inspirá-los a estruturar esse tipo de gestão na sua operadora.